Agora ele tem que aparecer aqui, né? Adicionar um convidado. Ele tem que começar a assistir. Entra aí, Débora. Chama ele. Já tá transmitindo, pode falar alguma coisa com ele já diretamente. Não, pode falar com ele. Cláudio, você já entrou, querido? Vamos começar? Tá vendo que não tem nenhum espectador ainda. Por isso que não... Você não consegue falar. Começou 2 pessoas. Aí o Cláudio tem que aparecer aí. Tá, espera aí. Sim. Gente, espera, eu tô prendendo, viu? Não mexer com isso não. Só um minutinho, viu, pessoal? A gente já tá aguardando a entrada do Cláudio pra gente começar. Pode começar a dar oi pro povo que tá aí já. Vou começar cumprimentando as pessoas que estão aí nesse momento. Catiele, Berenice, Guilherme Hilário, a Danila, Fábia Rayane, João Paulo Landim, meu querido amigo Evandro. Opa. Ué, não pode participar? Por que ele não pode participar? Alessandra. Débora Volpato. Só um minutinho, o Cláudio já está organizando a entrada dele para a gente poder começar a nossa discussão do dia. Aí, agora deu certo. Olá, tá me ouvindo? Olá, tá me ouvindo? Ok. Não, ainda não estou com... Não sei se acho que pode ser conexão geral. Então, vou pegar meu celular. Olá, agora eu estou te vendo, Cláudio. Fala um alôzinho pra gente. Oi, alôzinho. Que coisa boa, adeusinho. Pessoal, então boa tarde. Nós vamos começar aí a nossa live de quinta, que é um projeto proposto pela BBTur Seccional Goiás, onde todas as quintas-feiras a gente vai ter aí essa conversa com algum profissional, um professor da nossa área de turismo, enfim. O Cláudio Alexandre, uma pessoa muito querida, que eu tive a oportunidade de conhecer numa viagem para o Rio de Janeiro, um evento que a gente participou junto, e desde então a gente vem mantendo contato e conversando bastante sobre turismo, sobre os turismólogos, sobre todas as possibilidades que a gente tem de trabalho, de desenvolvimento da nossa profissão, da nossa carreira, enfim. Para apresentar o Cláudio, né, ele me enviou aqui o mini currículo dele, a gente sabe de toda a luta do Cláudio, de toda a dedicação dele, do trabalho dele ao turismo. Ele é pós-doutor, né, na Universidade em Montreal, doutor em Geografia, pelo UFPR, mestre em Hospitalidade, especialista em ecoturismo, bacharel em Turismo e Hotelaria,
coordenador e professor do curso de bacharelado em hotelaria da UniOeste de Foz do Iguaçu, turismólogo extremamente atuante. E para a gente dar início, Cláudio, eu gostaria de fazer uma contextualização do tema, muito rapidamente, para que você pudesse contribuir aí com os nossos participantes da nossa live. Nós estamos aí já com 20 pessoas participando, tá? Bom, nosso tema, ele envolve competências e habilidades. Sim. O que são competências e habilidades, né? Apesar de não serem sinônimos, competências e habilidades, elas acabam se complementando. Então, o que são competências? A gente pode definir as competências como a mobilização do conhecimento e aprendizados para solucionar um problema. Eu gosto de citar aqui a visão de um sociólogo suíço, o Philippe Perranot, que afirma que a competência engloba um conjunto de coisas utilizadas de forma criativa para atender a uma demanda. E o que são habilidades, né? De acordo com um outro escritor, que eu também gosto de falar sobre ele nas minhas aulas, Robert Lee Katz, né? É autor aí de um livro bem interessante da administração. As habilidades, elas se transformam, são as habilidades que transformam o conhecimento em ações, para chegar a um determinado objetivo. Aí o Cláudio vai dizer se ele está concordando ou não com isso, depois que ele for falar isso aplicando para o turismo. Sim. Então quer dizer que a palavra habilidade, ela pode ser o quê? Conceituada como a medida de competência que uma pessoa possui para solucionar um problema. Ou, em outras palavras, o grau de competência para dispor do seu conhecimento e torná-lo uma ação favorável. E aí tudo bem. Bom, desenvolver competências e habilidades é fundamental para acompanhar aí as frequentes transformações do mercado de trabalho. E nós estamos vivendo aí um momento de extrema transformação do mercado de trabalho, tá? Enquanto as gerações anteriores passavam muitos anos aí numa mesma empresa, às vezes no mesmo cargo, a tendência para presente e futuro é uma alta rotatividade, é um rápido crescimento e aumento nos riscos desse profissional. Então, para se dar bem nessa nova dinâmica, é preciso ir muito além do conhecimento formal e se adaptar com agilidade às diferenças dos cenários. A gente está vivendo um cenário extremamente complexo e a gente vai ter que ter muita adaptabilidade para poder continuar trabalhando na nossa profissão. No caso das competências, é mais simples compreender, porque elas podem mudar diante de novos contextos, pois incluem dois fatores que sofrem alteração de forma constante, conhecimento e ação. Porém, nem mesmo as habilidades permanecem iguais. Elas podem ser aperfeiçoadas ou até aprendidas por completo. Então, pensando nisso tudo aí, unindo habilidades e competências profissionais, pessoais, é possível destacar e ocupar uma posição satisfatória. Recolocando-se no mercado de trabalho, profissionais de turismo, e turismólogos e turismólogas, em tempo de Covid-19, é isso que o professor Cláudio Alexandre hoje vem falar para a gente aí com muita propriedade. Seja bem-vindo, Cláudio, por favor, pode iniciar aí a sua fala. Tranquilo. Um abraço, Giovana, é um prazer revê-la e obrigado pela oportunidade de realmente estar conversando com as pessoas sobre essa temática. Primeiro, sobre a área que nós dois escolhemos para trabalhar, ou seja, nós optamos lá no início da nossa carreira de fazermos faculdades de turismo, ou seja, sermos graduados em turismo e, claro, minha formação é turismo e hotelaria, mas atuarmos nessa área. E segundo, por estar abordando essa questão de habilidades, competências, por aí em diante. Tá? O que aconteceu no meu caso, por exemplo? Tá? E aí eu vou entrar, em função da minha história, eu vou acabar entrando realmente nessa temática. Eu comecei a trabalhar com hotel aos 14 anos, que na época era permitido, legalmente registrado. Ou seja, quando, na época de 14 anos, estava, acho que, terminando o primeiro ensino médio, na época, ensino fundamental. E aí, quando foi a época de fazer faculdade, ou seja, aí eu descobri, isso que eu faço, existe faculdade, é o curso de turismo e hotelaria. Ou seja, no meu caso, foi um caminho natural. As pessoas até perguntavam por que você fez. Eu disse, mas era o que eu trabalhava na vida, e na verdade é o que eu faço até hoje. Então foi um caminho natural escolher faculdade de turismo e hotelaria, ok? Era algo que eu gostava, sempre gostei, fui estudar aquilo.
E aí, o que aconteceu? Quando terminou o doutorado em 2014, no Departamento de Geografia, minha pesquisa foi sobre resorts, tá? Territorialidade em resorts. Mas o que eu fiquei pensando? Eu disse, cara, eu acho legal, hotelaria por em diante. Só que eu sentia a necessidade de estudar algo a mais. Eu queria continuar estudando alguma perspectiva diferente. E foi aí que, naquele momento, eu pensei o seguinte, dentre as opções, eu comecei a ler uma série de questões, eu verifiquei, interessante, essa questão de inovação, porque eu continuo aplicando em turismo e hotelaria. Quando eu comecei a estudar inovação, fazendo uma série de cursos, eu acabei caindo nas bases para a inovação, que é a questão da criatividade, que é considerada uma habilidade. Quando eu caí naquilo ali, eu comecei a fazer cursos sobre habilidades, e aí entra agora nessa questão de habilidades e competências. Ou seja, ali em 2014, 15, então, eu comecei a fazer uma série de cursos e comecei a ler sobre o assunto de habilidades e competências. Alguns autores, igual você citou alguns autores, eles apresentam definições diferentes. Outros autores vão abordar o seguinte ainda, as pessoas têm habilidades e quando essa habilidade evolui, aquilo se torna uma competência. Ou seja, então, no tocante a aspectos teóricos, nós vamos ter uma série de configurações interessantes aí. E aí, claro, vai depender de qual linha você vai abordar, vai adotar. Só que, no meu caso, alguns até podem dizer o seguinte, mas você é doutor, pós-doutor, só que eu sou muito mais, e sempre fui mais de mercado aplicado. Quando eu comecei a estudar isso, eu me preocupei com, quais habilidades e como é que funciona no mercado, e eu pensei sempre na aplicabilidade delas. Como nós podemos ser profissionais de turismo melhores, incrementando essas habilidades na nossa formação. E aí, o que aconteceu em um dos estudos, por exemplo? O que eu verifiquei com uma série de cursos que eu acabei fazendo? Eles sempre abordavam o seguinte, olha, os profissionais, o mundo está mudando, isso é fato, mas o mundo sempre mudou. Ou seja, então as pessoas têm que se adequar. E agora, o que está sendo exigido é que as pessoas elas se adequem, ou seja, pensem nessas novas habilidades para complementar as suas formações. Igual, alguns alunos já conversando comigo questionaram, professor, eu fiz o curso de turismo, mas eu não acho colocação. E aí aí teve um caso específico, que ela foi morar num país, no exterior, eu disse, tudo bem, mas o que mais você fez? Mas não, eu só trabalhei nisso aqui. Eu disse, fulano, o que mais você fez? Já fazem 5 ou 6 anos que você se formou. Você não fez mais curso nenhum, você não fez idioma, você não fez mais nada. Mas é que eles não me dão valor. Eu disse, não, pera lá. Ou seja, ela estava 5 ou 6 anos depois de formada e não tinha feito complementação nenhuma de formação. E aí eu tem um livro até do fundador do LinkedIn, ele usa a base do LinkedIn e ele fala o seguinte, olha, mesmo que a pessoa tenha uma experiência de mercado, é preciso que ela esteja se atualizando, porque se ela não estiver se atualizando, o que ela fez foi repetir aquilo durante muito tempo, porque ela não se atualizou. Ou seja, então hoje nas colocações, nas seleções via LinkedIn, eles estão observando isso, a pessoa tem experiência, excelente, mas além disso, o que ela tem que demonstra que ela está atualizada em relação às mudanças que aconteceram no mercado. Porque se nós não nos mantemos estudando, nós já ficamos desatualizados, porque naturalmente o mundo vai mudar. E aí vem surgindo uma série de habilidades que elas dão esse norte de como nós, profissionais da área de turismo, podemos nos atualizar. Claro, como qualquer profissional pode se atualizar, e no nosso caso nós vamos falar, no nosso caso específico, profissionais da área de turismo e hotelaria. Tá? Ou seja, então vai ficar nessa situação. Ou seja, então eu acabei entrando e comecei a estudar e ler, me qualificar sobre habilidades na área de turismo em função desse contexto. Tá? Então eu acho assim, são momentos que nós temos agora para nós olharmos, de fato, a situação está do jeito que está, a nossa área foi extremamente impactada. Eu posso mudar o Covid? Não. Eu posso mudar o governo federal? Não. Eu posso mudar o governo estadual e municipal? Não. Eu não posso mudar isso, eu não tenho poder para mudar isso, não está na minha área de influência. Eu posso mudar o profissional que eu sou. Eu, Cláudio, a Giovana, a Danila, um outro amigo meu maluco que entrou no grupo, ou seja, cada um de nós só podemos mudar a nós mesmos. Só que se eu não mudo a mim, eu vou ficar parado e estagnado. Ou seja, eu dependo de fatores externos. Só que se eu aceito a condição de ficar dependendo de fatores externos, eu aceito a condição de me tornar refém. Ou seja, refém do que virá a acontecer, e aí é aquela história, seja o que Deus quiser. Porque eu abri mão de fazer o que cabia a mim, porque eu quis simplesmente ficar numa posição relativamente cômoda. Eu achei que só a graduação bastaria. Eu achei que só continuar trabalhando naquilo que eu trabalhava teria bastado. Porque agora muitos de nós estamos parados porque praticamente fechou tudo. Ou seja, eu aceitei essa condição espontaneamente quando eu me acomodei. Ou seja, quando eu me coloquei nessa situação confortável, que aí vão dizer zona de conforto por em diante, ok, só que isso foi uma opção minha. Ainda mais nos tempos atuais, ou já nos últimos anos,
que nós temos muitos cursos de formações online e muitos gratuitos. Tá? Mas eu acho que eu falei demais. Exatamente. Quer falar alguma coisa? Não, você deixa de ter competitividade, né, profissional, seu currículo ele estagna, e aí Sim, você fica utilizando esses modelos de gestão, de posicionamento de mercado antigos, e as coisas são muito rápidas. Então você precisa estar preparado para as mudanças o tempo todo. O profissional de turismo, até pela própria histórico, né, dos cursos de turismo, gente que participou daquela live do Trigo, sim, né, a gente estava vendo aquelas discussões sobre grades curriculares, a falta de organização, a falta de evolução, de ficar acompanhando os novos mercados que aparecem, e os títulos das disciplinas, os conteúdos, as ementas continuam os mesmos. Então, isso reflete, evidentemente, nesse profissional que vai para o mercado de trabalho, porque ele fica obsoleto. sim. Você pode complementar, Cláudio. Nessa questão, eu e uma amiga minha, bacharel em turismo também, lá de Uberlândia, Luciana Lopes, uma vez nós questionamos exatamente essa questão e nós fomos fazer uma pesquisa, verificar, em função, claro, da quantidade de cursos que abriram no Brasil, naquele momento nosso era observar a formação profissional dos professores. E aí nós chegamos ao número que aí realmente nós nem acabamos publicando porque o número, infelizmente, para a nossa área era péssimo. Ou seja, a quantidade de professores da área de turismo e hotelaria que já tinham atuado na área é muito pequena. Por exemplo, até o Francisco, nós fizemos mestrado junto, o Francisco é um caso à parte, porque assim, o Francisco era formado em letras, o Francisco foi da aula de turismo, depois fez faculdade de turismo, só que aí o que o Francisco fazia? Uma série de projetos, via o curso de turismo dele em São Paulo, na cidade de São Paulo, vamos fazer o roteiro gastronômico, então vamos para a rua, vamos pesquisar, vamos isso, vamos aquilo. Agora vamos fazer tal coisa, ou seja, se eu não trabalhei na área, então o que eu posso fazer no meu dia a dia que eu possa levar os meus alunos para entender o que está acontecendo? Eu tenho que assumir o seguinte, eu não trabalhei, ok, eu não sei sobre isso, então eu vou aprender junto com você. E esse é um problema, nós, claro, Independente da sua titulação, a gente aprende o tempo todo. Exatamente. Quando você não está aberto a aprender, você não está aberto a criar uma relação frequente, academia-mercado, realmente fica muito difícil de você se sobressair. Então, você coloca quem no mercado? Alunos com dificuldade, por exemplo, de serem interpelados pelo seu chefe para falar alguma coisa a respeito do seu comportamento, da sua atitude ou do seu profissional. Eu vejo muito isso. As pessoas se ofendem facilmente, elas não sabem ouvir feedback. Então, tudo isso a gente tem que ensinar na faculdade. Você não pode ir para a faculdade só com aquele conhecimento dos livros, dos artigos. Pode falar, Cláudio. Não, e tem uma questão ali sobre essa questão de as habilidades não poderiam ser ensinadas na faculdade. O que acontece? Por exemplo, um dos cursos que eu fiz foi na Universidade de Deakin University, na Austrália. Eles têm com um formato diferente, que eles chamam assim, eles entendem que, olha, os profissionais precisam ter habilidades, e eles apresentam o seguinte, todos os profissionais precisam ter habilidades, indiferente se é da área turismo, medicina, administração, engenharia, letras, mas todos precisam ter essas habilidades. Habilidades, por exemplo, pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, inteligência emocional, criatividade, ética profissional, inovação, comunicação, ou seja, tem uma série de habilidades, inclusive o próprio Fórum Econômico Mundial, ele acabou publicando um documento que ele falava lá em 2014, não sei das quantas, ou foi até antes, 2010, que ele falou, habilidade necessária à sua área profissional em nível mundial, em 2015, e depois ele renovou essa lista para 2020, ou seja, estamos em 2020. Tanto é que acabou chocando muitas pessoas, porque naquela lista de 2015 tinha criatividade, só que para a lista de 2020, criatividade passou para a primeira da lista. E aí, vinculado àquele fato, aconteceu a situação que a partir do ano que vem o PISA vai começar a avaliar também a habilidade de criatividade e a habilidade de pensamento crítico. Porque eles colocaram algumas questões, por exemplo, olha, muitas crianças da Ásia, elas têm um desempenho altíssimo dentro da estrutura padrão. E não só na Ásia, mas no Brasil também. E aí o que eles abordaram, por exemplo? Em compensação, quando nós pedimos que eles tenham opinião própria, uma análise crítica e pensem em caminhos diferentes, eles já têm dificuldade. Porque eles, claro, foram... tanto é que hoje virou moda falar pense fora da caixa. Ok, mas por que virou moda falar pense fora da caixa? Simples, porque a escola jogou todo mundo dentro da caixa. E hoje as crianças foram muito bem aprendidas naquilo que foi ensinado,
Então elas aprendem dentro daquele padrão. Só que hoje eu preciso que elas se comportem de forma diferente, porque o mercado mudou e a escola, infelizmente, não acompanhou essa mudança. Tem que mudar também? Tem. Só que o que eles verificaram? Ok, tudo bem, as pessoas, todo profissional precisa, e elas aprendiam no dia a dia. Tanto é que quando aconteceu a Copa do Mundo no Brasil, veio um treinador da Alemanha, claro, aquelas rodadas que se chamam a série profissionais, e ele falou o seguinte, olha, o Brasil ele tinha uma grande quantidade de moleques que jogavam futebol na rua, e aí não precisa explicar isso para ninguém, todos nós somos brasileiros, já vimos isso. E aí o que ele falava? Quando vocês tinham esse monte de moleque que ficava jogando futebol na rua e depois ele ia para um campo, para escolinha por em diante, ele levava aquelas habilidades desenvolvidas no dia a dia. Ele levava aquelas habilidades e ele sabia se virar lá no campo, porque ele aprendia aquilo naturalmente. A hora que o Brasil começou a tirar esse monte de escolinha que tinha para tudo quanto é lado, e essa criançada começou a aprender na escolinha, ele não aprende, ele não desenvolve esse monte de habilidades, porque eu tenho instrutor, eu tenho técnico, tenho isso, dizendo que todo mundo tem que fazer. Ou seja, essa característica de habilidades que as pessoas desenvolvem, não necessariamente estudando, mas em coisas que elas fazem no seu dia a dia, isso que acabou... Fazem bem, né? Exatamente. Porque elas tinham que resolver os seus problemas e acabavam naturalmente desenvolvendo uma série de habilidades, e aí eles vão falar que são habilidades transferíveis. Nós aprendemos em um determinado contexto, mas quando estamos em outro contexto de trabalho profissional, se eu tenho aquela habilidade que é a inteligência emocional, eu vou saber lidar com uma situação que poderia ser extremamente emocional complicada para mim. Mas como eu já cresci desenvolvendo isso, eu cresci desenvolvendo habilidade e capacidade de resolução de problemas. Quando me apresenta um problema em um determinado contexto no ambiente de trabalho, eu tenho uma linha de raciocínio porque eu já desenvolvo isso tranquilamente e eu vou olhar aquele problema sob diferentes perspectivas para apresentar uma proposta de solução. Só que se nós não temos isso, como que eu vou transferir uma habilidade que eu não tenho para um ambiente agora, no nosso caso de turismo? Ou seja, e aí alguns me perguntam, mas como é que faz então? Na verdade, sim, nós temos que começar a desenvolver. Claro, existe curso sobre inteligência emocional? Sim. Existe curso sobre capacidade de resolução de problemas? Sim. Existe cursos específicos para uma série dessas habilidades, para criatividade também, tá? Ética profissional, ou seja, liderança, inovação, comunicação, ou seja, para todos eles existem cursos. Ou seja, então, além de eu ficar preso àquela formação acadêmica, e aí a todos os profissionais, nós temos que nos preocupar também o seguinte, como eu estou em relação a essas minhas habilidades para complementar a minha formação e atuação como profissional. E aí eu vou fazer esses cursos para complementar, para ser um profissional mais completo, consciente de que, por que hoje se fala em estudar continuamente? Porque o mundo muda continuamente, é só por isso. Não é porque é moda, long life learning, agora todo mundo tem que aprender a repreender. Não, mas é porque nós agora nos conscientizamos que o mundo continua mudando e numa velocidade muito maior. Então, se eu quero me manter atualizado, eu tenho que seguir esse padrão, continuar mudando também enquanto profissional, ou seja, me atualizar cada dia mais. As pessoas às vezes não têm tanto interesse em investir nisso e acham que não precisam mais disso, porque já fizeram lá o seu bacharelado, o seu curso tecnológico na área de turismo. Mas o turismo é uma atividade extremamente dinâmica, muda rapidamente, então a gente percebe, às vezes, os modelos se repetindo e as pessoas não se inovam em absolutamente nada. Criticam, mas não apresentam soluções. Não sabem criar planos estratégicos, não trabalham dessa forma. Então, assim, tem dificuldade de relacionamento, muito delicados, muito sensíveis, né? Muito instáveis. Ética é uma coisa assim que a gente percebe na nossa área, que é um ponto crucial, um ponto fatídico, né? Porque as pessoas elas não respeitam o que o outro fez, né? Elas se apropriam às vezes das ideias, dos textos, dos planejamentos, dos projetos, sem citar o outro, né? Sem se preocupar com o que o outro fez. E a gente se complementa sempre, Cláudia. A gente não sabe tudo, né? É verdade? Sim. Isso é importante. Nós precisamos entender, né? Alguém até colocou nessa questão de nós estarmos desmotivados, os profissionais que atuam na área do turismo. Eu concordo, só que em várias áreas tem pessoas desmotivadas. E a questão, não sei o que eu estava vendo outro dia, e o rapaz falou assim, olha, o problema é que nós temos muitos profissionais com sentimento de menos-valia, ou seja, com a baixa estima. Infelizmente, essa é a realidade. Só que, pessoal, isso se for olhar bem, eu brinco com meus alunos, eu falo, pessoal, é síndrome de patinho feio, mas é nossa de brasileiro. Não é só na área de turismo. Tanto é que, assim, nós achamos que qualquer um que faça qualquer curso no exterior, o cara é muito melhor que nós. Não, por quê? Só porque ele fez um curso no exterior?
Ou seja, então nós temos que mudar esse sentimento, essa estima do brasileiro como um todo e aí de todos os profissionais. Nós temos excelentes profissionais em todas as áreas do turismo também, só que a pessoa precisa entender o seguinte, opa, se eu sou, tanto é que eu vi eu não me lembro qual é o nome do curso que eu estava fazendo hoje, mas era alguma coisa que ele falava, sobre o curso que eu fiz hoje naquele plataforma de curso do LinkedIn, era sobre vitimismo. E ele falou, infelizmente, a hora que se você tem essa postura de vitimismo, você começa a encontrar outras pessoas que também têm a postura de vitimismo, e na verdade todas ficam alimentando uma o vitimismo da outra. Ou seja, isso que eu não posso. Eu começo a falar que o turismo está ruim, está péssimo, está desastroso e foi uma péssima escolha. A Giovana falou a mesma coisa, encontramos outras pessoas que falam a mesma coisa. Pessoal, não tem como melhorar. Se eu só faço parte de um grupo de pessoas que falam a mesma coisa, repetem o mesmo discurso, um acaba alimentando o outro. Tanto é que, assim, eu sou um que eu falo para todo mundo, pessoal, tem mercado? E canso de falar para os alunos, tem mercado? Tem mercado? Tem. O problema é que você vai precisar estar à altura daquilo que o mercado vai exigir. Não é você achar que eu me formei, o mercado é obrigado a me contratar. Não. Você se formou, você que está se qualificando, você continua trabalhando, você está se preparando para... Se o mercado exigir isso, você tem, por exemplo... Excel. Pessoal, qualquer um que domine o Excel tem mercado em qualquer área desse país. O Excel tem um monte de ferramentas, mas um monte. O mesmo princípio vale para o Word. O Word tem uma série de ferramentas, mas quantos estudantes nós temos que têm deficiência nessas duas ferramentas que são básicas? E a mesma coisa vale o PowerPoint. Tanto é que tem Smart Tal, que é uma firma de São Paulo, eles começaram montando apresentações. Ou seja, hoje a firma, uma firma imensa, renome e tal, e começaram montando apresentações, PowerPoint. Ou seja, só que hoje, se nós pegarmos qualquer aluno, você entende o suficiente de PowerPoint, de Word, de Excel, sendo que praticamente todo mundo tem isso em todos os computadores, a ponto de eu te dar, você me montar uma série de gráficos dinâmicos, a ponto de jogar para o PowerPoint por em diante? Não, ele não sabe. Ou seja, então, aí eu culpo aquele senhor que não me contratou, mas eu sou bacharel isso, sim, companheiro. O quanto você domina dessas 3 ferramentas básicas, que isso, em contabilidade, eles vão chamar de... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Alfabetização digital. Ou seja, é chamado em contabilidade... É o mínimo, né? De alfabetização digital. Ou seja, só que, pera lá. Aí ele vai dizer o seguinte, mas a faculdade não me ensinou isso. Pera lá, cara, você teve 4 anos e meio, 5 anos na faculdade e poderia ter aprendido, você poderia ter feito todos os seus trabalhos e assim, mas eu não encontrei quem me ensinasse. Como não? Quantos vídeos tem no YouTube gratuito que ensinam só essas 3 básicas que eu acabei de falar, que se enquadra a alfabetização digital? E, aliás, o mesmo vai valer para a questão do Facebook, para a questão do Instagram. Ou seja, essa alfabetização digital, ela já saiu dessas 3 ferramentas que eu falei, ela já se ampliou para as redes sociais. Hoje eu tenho alunas minhas que se formaram, que são gestoras de redes sociais. Não, espera lá, quando eu entrei na faculdade não existiam redes sociais. Eu, Cláudio, tive que aprender para me qualificar, para conversar com a minha aluna. E aí a minha aluna, claro, investiu muito mais e hoje ela é gestora de redes sociais. Ou seja, só que as pessoas se sobressaem, né, Cláudio? Se elas focam, né? Eu mesmo tenho uma aluna, Flávia, eu nem sei se ela está nessa live hoje, é uma pessoa, assim, que eu respeito muito, ela focou na hospitalidade. Sim. Então, a hospitalidade está em tudo, não está só na hotelaria, não está só no turismo, não está só nas áreas vinculadas a gente. Ela está em tudo. Então, imagina, ela desenvolveu habilidades e competências nessa área da hospitalidade, hoje é uma consultora que está prosperando. Sim. Né? Eu percebo também alguns colegas que assumem postos de trabalho, de gestão, de gerência, de diretoria, e as pessoas não sabem falar em público, elas não têm oratória. Isso é uma coisa simples de você adquirir. Você pode fazer um curso, você pode se esforçar. Sim, Giovana. E aí a pessoa está aí, ocupando um espaço, entendeu? Pode falar. Sobre essa questão da Giovana, sobre essa questão da oratória, pessoal, isso é habilidade da comunicação. Ou seja, como que eu passo 4 anos e meio na faculdade e eu não desenvolvi isso? Vamos ser honestos. Quantos trabalhos todos nós que estudamos tivemos que apresentar? Mas eu não quero, porque eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho isso e aquilo. Ótimo, tudo bem? São oportunidades que você está jogando fora de você desenvolver a sua habilidade de comunicação. Porque é o seguinte, eu vou apresentar o primeiro trabalho, ok, óbvio, vai sair péssimo. Eu não tenho habilidade, não gosto, tímido, não levo jeito. Tudo bem, só que pergunte aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso melhorar? Opa, se eu tive qualquer... Aí a pessoa vai falar, claro, a pessoa muitas vezes não tem tato para nos orientar, vai dizer, mas você é péssimo, você grita, você usa muita gíria, você usa muita expressão.
tudo bem, só que você quer melhorar, então pegue aquilo que lhe serve, aquilo que é positivo, aquilo que você pode corrigir. Tá? Você já, eu falo alto, então eu vou começar a falar e prestar atenção no som da minha voz. Eu utilizo muitas gírias, então tem que tomar mais cuidado com isso. Mas a O habilidade da policiamento que você comunicação... tem que fazer para evoluir, né? Aceitar a crítica, né? E Sim. melhorar. Sim, porque eu trabalhei no Rio Quente Resort ali e uma vez chamaram um dos nossos monitores para dar uma entrevista. E aí ele ficou todo envergonhado, ele falou que, não vou, vai lá, Cláudio. Eu disse, fulano, a questão é a seguinte, nunca perca a oportunidade de promover o profissional que você é. Tá? Porque o que acontece, eu falei para ele, eles estão te chamando para você dar uma entrevista porque você tem, eu acho que ele tinha sido meu aluno curso de turismo, porque você tem formação, você dança muito bem, você trabalha na área de lazer. E agora você vai ter que comunicar isso tudo que você tem. Porque se você não souber comunicar, desculpa, você vai ser sempre operacional. E esse é um problema. Nós temos muitos profissionais, muitos bacharéis de turismo, que são excelentes profissionais. Só que, senhores, vai chegar um momento das nossas vidas que nós queremos evoluir. Para que eu possa evoluir e assumir um cargo de chefia, eu preciso estar preparado para, mas primeiro, eu sei me comunicar, eu entendo dessas ferramentas básicas de alfabetização digital para saber planejar o setor que eu vou coordenar, porque se nada disso acontece, como é que eu vou coordenar uma equipe se eu simplesmente não consigo elaborar uma planilha? Se eu não consigo apresentar para a minha equipe o que eu desejo? Se eu não consigo montar um cronograma de forma adequada que respeite as particulares de todo mundo, e menos ainda tenho ética profissional de que favorecer fulano ou beltrano? Ou seja, são questões que são habilidades básicas que vão dar condições de que eu seja um gestor melhor na área de turismo, que é aquilo que eu aprendi. Agora eu vou aliar aquela formação técnica, que é o que eles vão chamar, né, soft skills e hard skills. Os hard skills é a competência técnica nossa no caso da área de turismo. Os soft skills vão ser essas habilidades comportamentais e socioemocionais que nós estamos falando. Aí sim, eu vou pegar todas essas soft skills, essas habilidades comportamentais e socioemocionais e aplicar no meu hard skill, que é turismo. Eu entendi, fiz a faculdade, sou muito bom, entendo daquilo. Opa, agora como que eu vou me tornar melhor ainda? Complementando a minha formação continuamente. Só que isso depende de cada um querer fazer isso. E, senhores, isso é na área de turismo, de administração, de letras, medicina, engenharia. Quantos advogados ruins nós conhecemos, médicos ruins, em todas as áreas? Por quê? Quantos médicos que não sabem escrever, que todo mundo reclama, parece que virou até piada. Ou seja, a pessoa não conseguiu escrever. Ou seja, quantos advogados metidos que eles não têm comunicação? E aí teve um livro que eu estava lendo, cita um caso de um senhor, ele tinha um QI equivalente ou maior que o do Einstein. Só que, por exemplo, ele teve dificuldades, acabou saindo das duas faculdades, ele não conseguiu concluir a faculdade, por quê? Ele não conseguia se comunicar, que é o caso que a Giovana falou. E aí foram verificar. Um dos problemas daquele profissional não era ter QI, ele nasceu com QI muito alto. Só que ele nunca desenvolveu essa habilidade da comunicação, então ele tinha dificuldade de se comunicar na faculdade, sequer para resolver as questões básicas. Por exemplo, hoje ele reclama, porque ele não teve a oportunidade de fazer faculdade com esse tal, mas quando for analisar, ele não teve a habilidade de saber conversar para negociar como ele poderia fazer para terminar a faculdade dele. Imagina, uma coisa básica, né? A pessoa não desenvolve isso. E isso acontece muito. É muito fácil você ficar, eu sou turismólogo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e o resto? E você está se dando? O que você está fazendo para melhorar essas suas habilidades e as suas competências? Para poder ser realmente um turismólogo atuante, né? O que você está fazendo? Sim. Então, assim, a gente tem muito, eu não vou dizer preguiça, mas é desinteresse, né? É o desinteresse, é você acreditar, formei, tá bom, tá tudo certo, pronto, não precisa fazer mais nada, né? Eu posso ter formado lá na década de 90, e aí hoje em dia eu continuo com aquela mesma formação, exercendo às vezes uma atividade profissional que exige tanta inovação, pensar um pouco diferente, mais macro, e a pessoa não consegue sair daquele lugar, repetindo aqueles mesmos conceitos, repetindo aquele mesmo formato de trabalho, e a gente precisa de gente com um pensamento mais criativo, mais inovador, né? Sim. Uma pessoa que pense mais de forma holística, que ela perceba todos os detalhes, você tem que olhar mais aberto e não olhar só para aquele momento ali, para aquela atividade que você faz, do jeito que você faz há 20, 30 anos. Não tem condições mais. Em relação a... Já pega um gancho nisso que você falou, mas tem uma fala ali do Francisco, que eu até gosto da questão, ele coloca ler, escrever, falar de acordo com a norma culta é fundamental. E eu concordo, Francisco, ou seja, e aí nós temos que entender o seguinte, fazer turismo não precisa ler. Por que o estudante de direito precisa ler e de turismo não? Não, ele precisa ler também. A questão é que criou essa mania e muitos não leem. Ou seja, tanto é que sim, muitas pessoas pegam no meu pé, claro,
eu leio muito, só que no começo, lá meus 10, 11 anos, eu comecei a ler porque eu lia revista em quadrinho. Ou seja, eu gosto de revista em quadrinho. Só que aquilo me desenvolveu o hábito de leitura. Tanto é que tem vários pais, amigos meus, que falam hoje, eu falo, cara, deixa seu filho ler qualquer coisa. A questão é que ele desenvolva o hábito de leitura. Depois ele vai direcionar para leituras mais apuradas, até porque é o seguinte, se ele desenvolve o hábito de leitura, vai chegar o momento que ele vai começar a ser mais criterioso em relação ao que ele lê. Só que se ele nunca começar a ler, desculpa, eu não vou ser criterioso nunca, porque eu nunca li nada, ou eu vou começar a ler... Nem vou me tornar alguém crítico, porque eu não vou escutar as diversas formas de pensar. Ou seja, né? então... Preciso ser crítico. Ou seja, então, eu preciso começar a desenvolver o hábito de leitura para realmente começar a melhorar. E aquela história, esse hábito de leitura vai melhorar meu vocabulário, eu vou começar realmente a ampliar a maneira de... Vou diversificar e melhorar a maneira que eu vou me comunicar conforme vai evoluindo a minha leitura. Tá? E uma outra questão que a Giovana falou que é, senhores, nós estudamos para uma questão específica, ou duas coisas, tá? Uma que ela falou, eu me formei há 20 anos atrás, eu, por exemplo, me formei em 97, ou seja, 20 lá vai pedrada anos atrás. Tá? O que vai acontecer? Se eu não entendesse que as coisas mudaram de lá para cá, eu continuaria com aquelas ideias. Igual eu falei, não existia rede social, não existia celular, não existia um monte de coisa. Ou seja, eu não estaria vinculado a nada disso se eu simplesmente estivesse preso àquilo que eu estudei quando me formei. Ah, mas eu fui excelente aluno, meu curso era bom. Ok, só que o mundo mudou desde que você se formou. Então eu tenho que entender isso para que eu me mantenha em constante atualização em relação ao que está acontecendo no mundo. E uma outra questão, hoje a tecnologia avançou muito de 20 anos para trás. Ah, mas agora eu preciso fazer também uma outra faculdade de tecnologia? Senhora, se eu tiver habilidade, ok? Se eu tiver habilidade, tempo, disponibilidade, não tem problema nenhum. Você pode fazer quantas faculdades você quiser. Só que por que você então não conversa com alguém que fez computação, que fez outras áreas e faz uma parceria? Por que vocês não montam a empresa em conjunto? Por que nós não conversamos com um arquiteto? Então, olha, você entende de arquitetura, entende de hotelaria, você entende de arquitetura, entende de restaurantes e faz parceria com ele. Ou seja, a questão é, será que eu preciso saber tudo ou eu posso fazer parceria se nós estamos na era da colaboração, do compartilhamento por em diante? Ou seja, a questão é que, para isto, eu preciso dominar a minha área e preciso entender de comunicação e saber lidar com pessoas. Porque eu vou precisar conversar com esses outros profissionais para respeitar a área dele e posicionar a área que eu domino para que nós possamos, em conjunto, com as nossas formações diferenciadas, nós produzirmos o melhor resultado possível. Ou seja, só que para isso eu tenho que saber até onde eu domino, até onde ele domina e o quanto eu domino, ou seja, até o que o Evandro falou, eu preciso compreender realmente, ter humildade, ter sensibilidade, mas também ter confiança no que eu sei, no que eu domino da minha área. E se eu não domino, eu vou correr atrás de novas formações. Mas aí sim, nós vamos crescer enquanto conjunto, enquanto grupo, enquanto profissionais. Porque se depender de, eu tenho que estudar tudo o que eu preciso para atuar numa área, desculpa, nós vamos morrer estudando. Na prática, né, aqui a minha equipe do Observatório do Turismo, eu fiz questão de formar ela interdisciplinar, porque eu não tenho domínio de todos os conteúdos. Evidentemente que do turismo eu sou uma estudiosa, mas eu não sou estatística, eu não sou economista, eu não sou designer, eu não sou geógrafa, e eu não sou jornalista. Então eu tenho aqui todas essas pessoas trabalhando comigo, eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, e eu consigo fazer um trabalho minimamente interessante para as pessoas, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, enfim, de várias coisas, a questão do tecnológico, dos equipamentos, enfim. Mas a gente faz. Por quê? Porque a gente discute o tempo todo, entendeu? Eu aprendo, eles aprendem e a gente consegue fazer alguma coisa junto. Sim. E eu respeito extremamente o saber do outro e a profissão do outro. E o Francisco até sugeriu um livro ali, 10 novas competências, né, para a nova profissão, do Felipe Perrenot. Ou seja, então, pessoal, a questão é a seguinte, vários que estão olhando agora, vamos olhar e vamos buscar esse livro. Ou seja, porque o que eu já vi várias vezes? Várias pessoas perguntam para mim, Cláudio, como é que você leu esse livro? Como é que você tem aquele livro? Foram em situações como essa, quando alguém sugeriu, eu olhei e disse, eu não conhecia, eu vou atrás. Ou seja, porque daí isso já valeu a pena. É aquela história, o que o Cláudio falou pode ser que não tenha nada interessante, mas aquela sugestão do Francisco foi um diferencial. E você nunca sabe quando virá uma sugestão daqui ou dali que vai agregar para a sua formação. Tá? Uma outra questão, uma pergunta que fizeram ali sobre a questão da inteligência artificial. Tá? Senhores, a tecnologia vai se desenvolver cada vez mais. É aquela história, eu não... Tem como é que é o nome? Eu vou me lembrar o nome depois, tem uma escola que tem uma série de cursos na área de tecnologia, porque acontece o seguinte,
Eu não sei se todos sabem o que é um hackathon, tá? Hackathon é a mistura das palavras de hacker, ou seja, aquela pessoa que é empolgada com o computador por em diante, o popular nerd, e marathon, de maratona, ou seja, maratona de hacker começou a ter o nome de hackathon. Eles ficam durante 24 horas fazendo programação. Há 5 anos, Foz do Iguaçu implementou o Hackathon, que é uma maratona de hacker, só que para resolver problemas da área de turismo. Tá? Ou seja, soluções digitais para a área de turismo. E desde a primeira eu participo como mentor da área de turismo aqui em Foz do Iguaçu. E aí sim, o que acontece desde o começo? Eu procurei sempre me atualizar pelo seguinte, eu sou lá mentor na área de turismo, só que eu preciso ter noção do que as pessoas estão falando. Eu preciso ter noção de chatbot, eu preciso ter noção de inteligência artificial, eu preciso ter noção de cybersecurity, eu preciso ter noção de uma série de áreas. Eu preciso da legislação agora, esqueci o nome agora, nós temos a legislação específica para a proteção de dados, LGPD, ou seja, eu preciso ter noção disso tudo para conversar com aqueles programadores que estão lá, porque eu vou dar sugestões relativas à área de turismo, só que se eu não tiver minimamente noção do que eles fazem ou do que afeta, eu não serei um profissional em condições de conversar com eles, esse é o problema. Ou seja, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Senhores, foi feita essa lei lá na Europa, o mundo inteiro achou interessante para proteção e agora veio o Brasil também, tinha que implementar, era para ser implementado efetivamente agora, o do Covid, foi empurrado um pouquinho mais para frente. Ok, só que quantos de nós, profissionais de turismo, estamos a par disso? Ah, mas essa não é minha área, tudo bem, só que se a sua empresa de turismo atua com dados da internet, a maioria atua, desculpa, afeta também. E você precisa ter noção disso. Ah, mas e cybersecurity, a segurança nos dados? Olha, nós tivemos o Mérito que teve os seus hóspedes sequestrados dentro do hotel. Não sei se foi o Mérito, mas teve um outro meio de hospedagem no mundo inteiro que aconteceu isso. Então, veja bem, aquilo é um hotel. Nós atuamos com hotel. Ou seja, em função de segurança digital, os hóspedes foram sequestrados dentro do próprio hotel. Então, eu preciso ter noção para estar conversando com o pessoal da área de tecnologia que isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Então, em relação à inteligência artificial ou tecnologia como todo, aí ampliando o universo, porque a inteligência artificial é uma questão específica, sim, nós precisamos ter noção. E eu tenho que... A Luna... Tá, eu vou me lembrar o nome da empresa que tem curso agora, depois falo. Mas por que eu queria falar caso dessa empresa? Por exemplo, eu vou chutar o valor, tá? O meu sobrinho quer cursos na área de tecnologia. E aí eu escuto um podcast da área digital para me manter atualizado sobre o que está acontecendo na área digital. E aí eles falaram sobre essa empresa, que eles têm cursos na área digital, e por R$ 1.500 você faz quantos cursos você quiser durante o ano? Senhores, por R$ 1.500 lá tem mais de 800 cursos. Ou seja, R$ 1.500 por ano e acabou. Você faz os mais de 800 cursos. Então, assim, qualquer um de nós, e aquela história, os cursos, aí eu perguntei para o pessoal da área de tecnologia lá no Hackathon, eu disse, os cursos daquela entidade X, o que você acha? Ele disse, não, claro, os cursos são recomendados, tanto é que a minha equipe tecnológica faz cursos nessa plataforma. Só que, senhores, o curso é aberto para todo mundo. E aí, por exemplo, lá tem curso de análise de dados. Vejam bem, todas as nossas empresas precisam ter análise de dados. Então, qualquer um de nós que tem, eu quero me especializar para análise de dados na área de turismo, em uma empresa de turismo. Então, eu me formei em turismo, agora eu vou fazer o curso naquela plataforma para ser especialista em análise de dados na área de turismo. Ou seja, eu já tenho know-how de turismo, agora eu vou adquirir o know-how na área de análise de dados. Tá? E é o mesmo caso, eles têm curso de gestão de redes sociais. Então, tem os cursos mínimos necessários que você precisa. E, por exemplo, por que eu peguei gestão de redes sociais, análise de dados? Eu não preciso ser programador para saber fazer isso. Só que eu preciso entender das ferramentas que existem, como é que é possível, quais dados são possíveis ser captados hoje disponível no mundo da internet. É a mesma coisa de segurança digital. Eu não preciso ser programador, mas eu preciso ter a noção para saber conversar. Ou seja, então é assim, nós temos várias vertentes, só que nós, a princípio, só olhamos as barreiras. Ah, mas eu não sei programar. Ótimo, então vai ser gestor de redes sociais, não precisa fazer programar. Facebook já fez o programa para você. A mesma coisa o Google. O Google tem uma série de ferramentas. O Google ele dá um curso que é o Google Analytics, para você analisar como é que é a gestão do... aliás, eu falei Facebook, falei do Google. O Google dá o curso do Google Analytics, ele tem uma série de ferramentas que ele dá o curso, é gratuito pela internet, do Google Analytics, para você aprender como é que você, posicionamento de empresa, no Google, por em diante, tudo como é que funciona. Ou seja, pera lá, o curso era gratuito e disponível na internet. Todo bacharel em turismo, qualquer outro, poderia fazer. Então, e aí eu vou me especializar. Eu tenho uma aluna que fez isso, uma aluna, hoje, a minha aluna, bacharel em hotelaria, ela é a gerente de uma empresa de marketing digital. Pera lá.
Ou seja, ela não fez programação, não fez nada disso. Só que como desde a graduação ela vem trabalhando com redes sociais, hoje ela é a gerente da empresa, pessoal. E é isso que eu estou querendo falar. Por quê? Porque ela buscou formações diferenciadas para complementar a formação dela. Claro, no começo ela atuava especificamente com as empresas de hotelaria e turismo aqui em Foz do Iguaçu. Hoje ela é a gerente da empresa, então ela atua em diferentes áreas sobre marketing digital. Então, depende do seu posicionamento frente àquele problema que aparece para você e a sua disponibilidade, igual falou, se não me engano, Evandro, a sua força de vontade de querer ter a atitude de buscar a formação para complementar aquilo que você não tem. Porque se você não tiver isso, você continuará não tendo aquela formação. Só que a hora que você se coloca frente a essa adversidade, vai buscar essa formação, você se torna um profissional melhor, e melhor, e melhor. E assim você vai desenvolvendo novas habilidades. Aí sim, você vai ser aquele profissional de turismo que é referência na área X, referência na área Y, que é o mesmo caso de medicina. Eu tenho pediatra, eu tenho oncólogo, eu tenho uma série de especialistas. Por que que nós não temos isso na área de turismo? Por que que eu não tenho aquele especialista aqui em segurança digital para agência de viagem, segurança digital para hotelaria, gestão de redes sociais para empresa de agência de turismo, gestão de redes sociais para transportadoras turísticas? Ou seja, nós poderíamos, só que nós não fizemos. Então eu quero ser o profissional do turismo, que eu sou bom em tudo. Eu não tenho como ser bom em tudo e não me especializei em nada. Então por que que eu não olho aquela área que eu tenho afinidade, que eu gosto, que eu quero me destacar, e eu vou lá e me qualifico? E se dedica, né? Exatamente. E se dedica. E aí você naturalmente vai se tornar referência naquela área. O caso que a Giovana falou de estatística de turismo. Claro, meu caso já é particular. Desde a graduação eu sempre gostei de estatística de turismo. Eu era acabei virando professor de matemática durante a graduação, de tanto que eu gostava. O meu TCC de graduação foi estatística de turismo. Ou seja, já comecei mestrado em estatística, especialização em estatística. Ou seja, então eu venho fazendo pesquisa estatística há vários anos. Mas é algo que eu sempre gostei naturalmente. Então não é agora que eu vim me forçar a gostar de estatística, ler estatística, não. Até que eu tenho um monte de livro de estatística, já comecei curso de engenharia, porque eu tenho afinidade com o tema. Ou seja, então, claro, hoje não atuo tanto quanto, mas é uma opção que, se eu quisesse, poderia ter enveredado por esse caminho. E aí sim, ou seja, existe hoje um Fórum Global de Estatística para Viagem e Turismo? Existe. Só que nós temos poucos brasileiros que se dedicam a esse tema, pouquíssimo. Eu falo porque eu fui nos últimos 4 ou 5, e praticamente é o fulano da Embratur, é o fulano da entidade A ou B, só que nós não temos um que se especialize a ponto de levar isso. Aí vocês vão dizer, mas onde é que o cara vai atuar com isso? Sim, em toda a cidade, em todo o estado e no próprio Ministério do Turismo. Ou seja, então assim, há uma demanda imensa, sim, mais de 5.500 municípios que precisam de estatística de turismo. Só que se ele não tem um profissional que compreende isso, quem que ele vai chamar? Não tem como chamar. Eu vou chamar o estatístico não entende turismo, aquela estatística não vai ficar adequada porque realmente ele faz de maneira básica e crua, não sabe realmente analisar as particularidades do turismo, que nós sabemos. Só que nós não entendemos estatística. E se eu não conseguir conversar com o estatístico, aí desculpa, aí a coisa não vai fechar, não vai dar match e a coisa não vai bater. Então, assim, mercado para várias áreas, para várias especialidades nós temos. Só que nós precisamos começarmos a ter profissionais de turismo especializados nessas muitas áreas que o mercado precisa dessa demanda. Cláudia, a gente tem aí uns 10 minutinhos finais, então eu tenho aqui umas perguntas que eu vou ler para você. Talvez você já até olhou aí, mas é importante porque, primeiro, uma é de uma estudante de turismo aqui do Instituto Federal de Goiás, né, que é a Nayara, né, e ela está perguntando o seguinte: há a possibilidade da instituição de ensino superior oferecer nos cursos de turismo, né, e preparar melhor esse aluno para desenvolver essas habilidades e competências? Você acha que há possibilidade? Qual que é o esforço que essas instituições deveriam fazer para melhorar esses ensinamentos, para poder preparar melhor esse estudante para o mercado de trabalho? Não, é porque que eu tô rindo, tá? Igual eu falei para vocês, hoje de manhã eu fiz um curso no LinkedIn sobre vitimismo. E o que ele fala no curso, no começo do curso é o seguinte, nós temos que parar de dizer o seguinte, o que o outro pode fazer por mim. Isso é fato, que eu comecei falando. A questão é o que eu posso fazer por mim. Ou seja, por que, Nayara? Eu até posso dizer o seguinte, olha, realmente, o teu professor pode pensar em desenvolver algum curso específico, por exemplo. Eu dou curso para desenvolvimento de habilidades profissionais. Eu dou esse curso aqui em Foz do Iguaçu. Aí nós podemos dizer o seguinte, o teu professor pode fazer isso aí, sim. Só que, Nayara, se o teu professor não fizer, não tiver vontade, estiver ocupado, se por 1000 razões ele não puder fazer, você ainda vai ficar sem.
Só que se você resolver fazer, pronto. Mayara, você pode terminar isso aqui e falar o seguinte, Cláudio, eu vou mandar um e-mail para você, veja encontrar nas suas redes sociais e eu vou te cobrar material sobre isso. Sim, você, Mayara, está correndo atrás do que você quer e aí eu, Cláudio, vou te mandar as informações. Você resolveu o seu problema. Ou seja, então é essa a questão. Cada um de vocês que tiverem realmente dúvidas sobre qualificação, corram atrás. Eu acabei indo eu e um amigo meu, o professor Fábio, nós entramos agora na Liga Hoteleira para atuar como mentor. Aí o pessoal assim, nossa, Cláudio, que legal, por diante. Eu disse, sim, foi. Eu sou professor aqui e o Fábio é professor lá no Rio de Janeiro. Nós dois acabamos entrando do mesmo jeito. Quando nós vimos a propaganda, nós entramos na rede social daquela empresa que estava organizando, nós mandamos mensagem perguntando como é que funcionaria o procedimento e aí nos candidatamos a ser mentores. Fomos avaliados e fomos aceitos e essa semana nós começamos a atuar como mentor. Só que vejam bem, eu fiz isso semana passada, era algo que eu queria e eu corri atrás. Não é algo... Você precisa ser o protagonista da sua carreira. Exatamente. Certo? Exatamente. Evidentemente. Aproveitar as oportunidades que são dadas, né? Exatamente. Levar a sério, evidentemente, as suas aulas, ser crítico, mas ser o protagonista. Você Sim. que decide. Ninguém decide por você. Exatamente. Cláudio, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, foram duas, do Décio Coutinho, que é uma pessoa de extrema importância no nosso estado. Ele atua aqui com economia criativa. É super respeitado, é uma pessoa que eu gosto muito. E ele está dizendo o seguinte, eu vou ler as duas e aí você contextualiza para a gente passar para o final. Uma forma de aprender novas competências para atuar no turismo, a gente pode aprender com outros setores, você já falou bastante sobre isso, né? Se sim, quais poderiam ser referência para isso? Acho que essa você já respondeu. E a terceira pergunta é, a inteligência artificial poderá ocupar espaço de profissionais do turismo? Se sim, quais atividades? Pessoal, é sobre essa questão de ocupar espaço, tá? O que acontece? Eu estudei, tá? Por questão de inovação, tecnologia, uma série de questões, e a Universidade de Oxford, acho que foi em 2013, fez uma pesquisa, tá? Não me lembro exatamente a data, mas eu tenho estudo, se alguém quiser depois, manda uma mensagem ou encaminho, com base nos empregos formais no que seria o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, tá? Porque eles conseguiram toda a base de dados para analisar. E a ideia da pesquisa era responder exatamente a pergunta do rapaz. O que acontece? Com o avanço que está caminhando a tecnologia, com base nos dados dos empregos formais dos Estados Unidos, quanto que iria impactar? De acordo com aquela pesquisa da Universidade de Oxford, a probabilidade que vai impactar em torno de 47% a 50% dos empregos formais de todas as áreas dos Estados Unidos. Ou seja, então, vejam bem, não é da área de turismo, vai impactar no mundo inteiro. Ou seja, então, claro, nós atuamos na área de turismo, como nós fazemos parte do mundo, a nossa área será impactada também, tá? Então, o que acontece? Tem essa situação. E aí, ao longo do artigo, numa série de trabalhos, o que eles colocam? Olha, só que isso não é novidade. Quando aconteceu a Revolução Industrial e alguém inventou uma máquina de tear industrial lá na Inglaterra, a rainha na época, que se eu não me engano é a mesma rainha da Inglaterra até hoje, brincadeiras à parte, ela não morre, né? ela não morre. A rainha na época, o que ela fez? Ela comprou aquele equipamento. Por que ela comprou o equipamento? Olha, porque ele levou para ela, para mostrar, todo mundo achou o máximo, só que ela comprou e guardou, porque ela disse, olha, se eu deixar você produzindo em larga escala esse equipamento, ele vai tirar um monte de emprego. Ou seja, então, essa situação de que cada novo desenvolvimento, cada tecnologia tira empregos anteriores, isso é fato e vem desde que o homem é homem. E isto vai continuar acontecendo. O que nós precisamos entender é que isso é mudança, e mudança faz parte do processo, essa é a única constante, e nós é que teremos que estar antenados para, e se essa mudança vier, como é que eu estou preparado para ela, para que eu continue mantendo meu emprego? Se eu não me inteirasse sobre redes sociais, sobre tecnologia, um monte de coisa, eu seria aquele professor arcaico de quando eu me formei. Poderia ser um excelente professor com base no que eu estudei, mas o mundo mudou de 97 para cá. Então não adianta, nós temos que nos manter atualizados e aí para realmente continuar a par do que está acontecendo no mundo e sermos profissionais empregáveis, em condições de que as empresas olhem para nós, opa, tanto é que nessa linha, só para finalizar, se a empresa chegar para você, você entrega o quê? Qual o problema da minha empresa você consegue resolver? Ah, mas eu fiz isso e aquilo. Eu não perguntei o que você fez, eu não perguntei o que você estuda. Eu perguntei se eu lhe contratar, qual problema você consegue resolver dentro da minha organização? Pessoal, se nós não conseguirmos responder isso, por que a pessoa tem que pagar para me manter lá dentro? E fica um negócio estranho. Ou seja, por que eu vou te pagar para você trabalhar comigo? Vejam bem, eu não entendo de fazer blog, então eu estou pagando uma ex-aluna minha, essa aluna que eu falei para vocês, para ela vai fazer o meu blog que eu vou lançar mês que vem, ok? Só que se eu soubesse, eu não precisaria pagar. Como ela tem uma competência que eu não tenho, eu tenho que pagar.
Só que é a mesma coisa. Tem empresas que pagam para mim ir lá e ajudá-los a resolver o problema. Por quê? Porque eu conheço uma série de técnicas de resolução do problema de forma criativa que eles não conhecem. Então, essa habilidade, aliada à minha hard skill, que é entender de turismo e hotelaria, faz com que eu vá lá e ele me pague porque eu vou conseguir dar uma solução que sozinho ele não conseguiu. Só que, senhores, isso vale para todos nós, vale para mim, vale para vocês. Agora a questão é você, se a pessoa falar, você resolve qual problema dele você resolve? Você entrega qual solução? Você tem que pensar numa resposta e essa será a razão pela qual vai pagar para você e não pagar para o seu vizinho. Pessoal, bom, então, a gente parte agora para o final, né? Os agradecimentos aí a todas as pessoas que participaram, e com perguntas, com questionamentos, enfim. O Cláudio, eu tenho certeza que ele vai estar aberto aí para poder receber no direct dele algumas perguntas que ele não conseguiu responder, porque o nosso tempo aqui ele é ínfimo, né? E eu quero agradecer demais essa participação do Cláudio. A BBTur Goiás Seccional agradece a sua disposição, a sua disponibilidade, o seu conhecimento e a forma clara como o Cláudio se comunica. E isso é super importante, né? As pessoas entendem, né, independente da titulação, isso, aquilo, é muito importante que essa adaptabilidade que a gente tem que fazer quando a gente está aí numa rede social, né, conversando com as pessoas, né, tentando ser o mais claro possível. E fazendo aí essa espécie de mentoria que o Cláudio fez agora, mostrando que a gente aqui é o autor da nossa própria vida, né? A gente é que faz a nossa história, né? Então, escolhas assertivas, escolhas nem tanto assertivas, mas o importante é que a gente seja o protagonista. Sim. Cláudio, muito obrigada, quero agradecer imensamente todos e você, e queria que você desse aí uma palavrinha final, sim, só para a gente poder encerrar. Um minutinho. E, pessoal, para finalizar é o seguinte, tá? Igual minha aluna aí de Goiás, a Danila, que é secretária de Turismo São Simão, a questão é a seguinte, nós sabemos tomar decisão? Se derem cargo de chefia para nós, quais são as referências que nós utilizamos para tomar decisões? Espera lá, eu sou bacharel em turismo, eu atuo ou secretaria de turismo, ou agência, ou hotel, restaurante, diferente setor, mas quais as bases para tomar decisão? Senhores, todos nós precisaremos tomar decisões. Então, ou nós começamos a nos qualificar para eu tomo uma decisão amparada em dados, em competências, informações, e passo para todos os demais profissionais das outras áreas, a ponto de que eles olham e vejam o seguinte, cara, essa decisão foi muito bem tomada e embasada, esse profissional entende da área dele, aí sim, aí nós não precisamos brigar por regulamentação, por isso, por aquilo, por quê? Porque o meu trabalho vai falar por mim. O nosso trabalho tem que falar por nós, só que para isso cada um de nós tem que, eu não tenho essas informações, então eu vou correr para ter essas competências, essas habilidades, essas qualificações que vão habilitar eu me posicionar aonde cada um de nós estivermos. E isso vai fazer com que cada um de vocês, aí sim, evoluam naquela área que vocês escolheram para serem excelentes profissionais. Obrigado a BBTur Goiânia, obrigado Giovana, minha amiga, Evandro, Danila, Francisco, Berenice, Ana, Daniel. E o que acontece? Pessoal, eu estou à disposição, quem me conhece sabe, ou seja, fiquem à vontade, perguntem, peçam material, sugestões de curso, o que eu tiver, que é a história. Eu acho o seguinte, se todos nós pudermos ajudar um pelo outro, nós faremos o nosso setor melhorar. E essa é sempre a minha ideia. Então, o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. É isso aí, gente. Essa mensagem do Cláudio de engajamento, né, de autonomia, que você deve ter autonomia sobre as suas decisões, sobre a sua carreira e foco. Não é isso? Sim. Obrigada, Cláudio. Obrigada mesmo. Gente, obrigada. Um beijo. Boa tarde. Não desliga. Já que esse trem não caiu, vamos ficar falando até o Instagram nos derrubar. Porque, por exemplo... Vamos lá, vai. Não, pessoal, porque, por exemplo, tem o Trampapo, tá? É um podcast sobre emprego. Deem uma olhada. Trampapo, é T-R-A-M-P-A-P-O, tá? De trampo e de papo. É um podcast da Cato. O que ela faz? Ela leva uma série de profissionais e aí tem podcast ali sobre o mercado de trabalho para quem está desempregado, como é que ele pode se posicionar, dicas de entrevista de emprego, como é que é o posicionamento da mulher, como é que é a diversidade no mercado de trabalho, claro. A Cato, ela fala sempre de forma geral, mas o bom é que aí nós é que vamos fazer esse relacionamento para a nossa área. Essa é uma outra questão. Nós não podemos ficar querendo que todo mundo entenda de turismo e saiba relacionar tudo para a nossa área. Isso cabe a nós. Nós vamos pegar esse conhecimento das outras áreas e correlacionar para a aplicabilidade do nosso dia a dia. Se ele trabalha em agência, se eu trabalho em hotel, outro em restaurante, outro em prefeitura, outro no estado, tá? Então, dê uma olhada na situação. Outra dica. O Sebrae tem uma parte lá que ele tem a ferramenta FOFA, que é para forças, fraquezas e oportunidades. Ele fez uma para desenvolvimento pessoal.
Então, ele tem toda a plataforma, orientação, deem uma pesquisada lá, caso contrário, mande o WhatsApp, eu mando para vocês, eu mando para a Giovana, ela encaminha, tá? Para vocês realmente utilizarem para fazer análise da sua carreira. Como é que está a sua vida? Você tem consciência disso? De quais são os seus pontos fortes? Qual que é o propósito? O que, é que você pensa para a sua vida? Porque se perguntarem isso para você na sua entrevista, desculpa, você tem que se conhecer. Porque se você não se conhece, como é que você espera que alguém lhe dê o emprego adequado para você se você não se conhece o suficiente? Então, nós precisamos ter clareza disso. Porque esses são alguns dos muitos pontos que eu anotei para falar. Então, já que o Instagram está dando tempo. Uma outra questão, senhores. 26 segundos. Então, só mandar um abração e pesquisem flexibilidade cognitiva. Essa capacidade de